Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo. Já vou colocar aqui no Instagram o tema da nossa live de hoje, enquanto o Instagram vai avisando o pessoal. Bem-vindo, Guilherme, bem-vindo, José Paulo, obrigado por estarem aqui comigo. Só tomar uma aguinha. Então, bem-vinda, Luana, obrigada por estar aqui. Enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, o Facebook vai avisando, eu vou me apresentando para os que vão ver depois também, né? Que bom que a duplinha também tá, o Miguel, me assistindo. Oi, Luana. Sejam todos muito bem-vindos, eu adoro a presença de vocês. Eu sou Manuela Uber, sou psicóloga há mais de 10 anos já e atualmente, eu estou focando o meu trabalho no atendimento infantil e orientação de pais. Por uma questão de gostar muito dessa fase, da infância e por acreditar também que na infância acontecem muitas coisas importantes, é uma janela muito importante do nosso desenvolvimento e que vai se refletir para o resto das nossas vidas, É isso que eu vi durante esses anos todos atendendo as pessoas e isso também que eu aprendi na faculdade, Mas a gente vê muito quando atende as pessoas que muitas questões que elas trazem hoje elas vêm desde a infância, São dificuldades que se apresentam desde a infância, são questões que faltaram na infância, Faltou aprender a lidar com as emoções, questões muito importantes para o desenvolvimento e que muitas vezes não se conhece, não se sabe a importância disso, Desse conhecimento. E por isso, até queria pedir para vocês, que se vocês conhecem alguém que precisa estar aqui com a gente, que precisa saber um pouco sobre desenvolvimento infantil, clica aqui nesse aviãozinho e manda para a pessoa, para ela vir se juntar com a gente, É uma live curtinha, eu faço a live de 30 minutos, exatamente para não ser uma coisa maçante, e porque eu sei que muitas pessoas que me seguem têm filhos, Como o Guilherme aí tá falando que o pequeno tá junto, Então a gente, não tem muito tempo quando tem uma criança para estar assim na internet, para consumir um conteúdo. E 30 minutos é um tempo muito bom pra gente falar sobre coisas importantes. Oi, Luzelane, obrigada pela presença. 30 minutos é um tempo que dá para fazer muita coisa. Então, por isso que as minhas lives são curtinhas, Com esse intuito de em pouco tempo a gente fazer bastante coisa. E sobre autonomia, Hoje eu decidi falar sobre autonomia, estratégias simples para desenvolver autonomia. Bom, por que primeiro que eu decidi falar sobre autonomia? Porque eu percebo que a autonomia tem sido vista como algo automático, Como muitos outros assuntos, eu já falei na live da semana passada, a saúde mental como um todo, ela é vista como algo automático, algo que uma hora vai acontecer. E assim parece a autonomia, porque a criança vai crescendo e vai ganhando autonomia. Mas se nós não proporcionarmos essa autonomia, ela não se desenvolve. E tem questões que eu quero conversar hoje também, que elas são muito significativas do relacionamento. Mateus, muito obrigada pela presença. Para desenvolver a autonomia, não é só uma questão do desenvolvimento infantil, mas também do relacionamento da criança com os pais e da criança com o meio ambiente, Então, isso tudo é muito importante no desenvolvimento da autonomia e que às vezes nós achamos que é algo automático, a criança vai crescendo conforme ela aprende a caminhar, ela sabe fazer algumas coisas e vai desenvolver.
E eu percebo muito isso no atendimento de crianças e adolescentes. E quero falar um pouquinho também sobre como um adulto que não desenvolve autonomia apresenta, né? Mas eu vejo bastante essa dificuldade dos pais na questão da autonomia. E, né, eu atendo de 10 anos para cá, então eu posso falar desse tempo. Mas a gente estuda um pouco sobre antes, né? E era um pouco diferente, mas principalmente porque a sociedade era diferente. Então algumas coisas se desenvolviam no dia a dia. Não precisava tanto dessa implicação, dessa presença dos pais para criar algumas estratégias, né? Por exemplo, a questão as crianças conviviam muito com outras crianças, às vezes por terem muitos irmãos mesmo, né? Então precisava da ajuda das crianças de uma maneira muito prática, né? Era inevitável, na verdade é essa palavra que eu estava procurando. Era inevitável. Tu tinha, né? A minha avó é uma das mulheres que teve poucos filhos, teve 6, né? Mas na idade dela, e as pessoas tinham 14 filhos, né? Tinham um número grande de filhos. Então se precisava dos filhos para cuidar uns dos outros. E aí acabava que a autonomia era algo meio imposto mesmo, né? Era necessário. Tinha que aprender a fazer para ajudar a mãe, para cuidar dos irmãos, né? E isso acontecia. Ou mesmo, né? O trabalho. Né? Até poucos anos atrás, as crianças começavam a trabalhar cedo, né? Nós sabemos que no Brasil isso ainda acontece, e eu acredito que em outros países também, né? Mas o trabalho, é óbvio que eu não tô falando que trabalhar é uma coisa boa, não é isso, né? Eu sei, e a gente estuda muito o quanto atrapalha o desenvolvimento infantil, o quanto faz as pessoas desistirem da escola, porque fica muito pesado, né? Mas o trabalho fazia com que se desenvolvesse a autonomia, né? A independência. Ir trabalhar faz com que a criança cresça, né? Se torne independente, tenha que correr atrás das coisas, gera uma certa confiança. Tudo o que nós vamos conversar hoje que a autonomia faz. Então, o que é a autonomia? Primeiro, autonomia não é apenas, né, como eu falei no vídeo de segunda, autonomia não é só a criança fazer tarefas, né, ajudar em casa, escovar o dente sozinha, fazer coisas sozinha. Isso é uma parte da autonomia. A autonomia também é a consciência de si, a consciência moral, que é a consciência de si e a consciência do outro. A autonomia se implica muito nisso, ela desenvolve muito isso. Oi, Cíntia, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. A autonomia, ela é essas duas questões, né? É o fazer por si, que gera, né? Que desenvolve a consciência de si e, consequentemente, a consciência do outro, né? A criança consegue perceber do que ela é capaz conforme ela vai desenvolvendo a autonomia. Então, a autonomia é fundamental para a consciência de si, não apenas para saber fazer as coisas. Que eu vejo que às vezes tem essa confusão, né? Só um pouquinho que eu tô precisando de uma água de novo. Tá bastante abafado. Então, a autonomia, ela desenvolve essa consciência de si, né? Ela desenvolve a segurança, a criança saber do que ela é capaz. Não é só, uma hora vai aprender, uma hora eu deixo ele fazer, que eu vejo muitos pais com essa confusão, né? Ele é muito pequeno, não vou deixar ele fazer. Ele é muito pequeno, ele pode quebrar, estragar, se machucar. A gente tem bastante esse discurso hoje em dia porque existe uma super proteção. E ela é confundida com amor.
A superproteção hoje das crianças, que é a proteção em excesso, ela é confundida com amor. Isso é muito complicado, porque como é que eu vou mexer nisso, nessa superproteção, se isso é visto como amor? Os pais têm muito essa sensação, né, de que se eu super proteger o meu filho, se eu cuidar muito bem dele, eu estarei amando ele, eu estarei demonstrando o meu amor, né? A criança vai perceber o quanto eu amo ela se eu fizer tudo por ela. Porque a gente gosta, nós adultos gostamos. É uma demonstração de amor. Até aquelas 5 linguagens do amor que eu falei um tempo atrás, né? Para quem tá aqui comigo há mais tempo. Uma das 5 linguagens do amor é isso, é essa demonstração. É o fazer pelo outro, né? Mas, quando a criança está se desenvolvendo, é importantíssimo prestar atenção. É como se tivesse que existir um equilíbrio. Não é como ser, né? É isso. A gente precisa equilibrar. É claro que, agora eu não vou mais fazer nada pela criança. Não é isso. Longe disso. Porque isso deixa a criança até em risco mesmo. Mas eu percebo que a criança é capaz. Uma criança de 2 anos, ela é capaz já de colocar o chinelo. Mesmo que às vezes confunda o pé, né? Mas ela é capaz. Então é o deixar. Uma criança de 2 anos já pode escolher o que ela mais gosta. Então, você quer comer banana ou quer comer maçã? Eu posso deixar a criança escolher, eu devo deixar. Isso desenvolve autonomia, porque isso dá essa sensação para a criança de que ela tem o poder de escolha. E isso vai demonstrando para a criança o que é que ela gosta. Ela gosta mais de maçã ou de banana? Isso dá a capacidade de reconhecer os desejos. Essa consciência moral de que eu estava falando antes, né? Essa consciência de si, do que eu gosto, do que eu não gosto. E olha o quanto isso é importante. Vocês já devem ter conhecido, ou às vezes até vocês terem muita dificuldade de dizer para o outro não. Eu já atendi muitas pessoas com dificuldade de dizer não, que acham que se eles disserem não para alguma coisa, eles vão estar desrespeitando a pessoa, eles vão estar sendo ruins, daí vem várias crenças em cima do não, né? E isso tem a ver com a autonomia. Isso tem a ver com essa capacidade de diferenciar o que sou eu e o que é o outro. Isso é desenvolvido junto com a autonomia. Olha como a autonomia é importante. E mais recentemente, quando eu estava trabalhando lá em Joinville, eu atendi muitos jovens adultos com transtorno de pânico. E era muito interessante que a maioria desses, entre 20 anos, normalmente eles tinham de 20 a 25 anos, a maioria desses não tinham desenvolvido a autonomia. Eram crianças super protegidas. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Primeira vez por aqui? Obrigada pela presença. Esses jovens adultos com transtorno de pânico que eu atendi, lá em Joinville eu chegava a receber 3 encaminhamentos por semana. O transtorno de pânico é algo que está bem alto, assim, é um transtorno que está muito alto em jovens adultos. E quando eu trabalhava com essas pessoas, né, quando eu atendia eles, a maioria, olha, 99% das pessoas que eu atendi com transtorno de pânico e ansiedade generalizada, eles tinham uma história muito parecida. Eles eram filhos super protegidos. Filhos que não podiam fazer nada, que os pais não deixavam, que os pais tinham muito medo deles saírem e se machucar, né, de ser assaltados, porque Joinville é uma cidade grande, né? Então eram pais que tinham muito medo de que acontecesse algo com seus filhos, o que é super normal, né? Qual é o pai que não se preocupa com isso? Qual pai, mãe, né? Que não se preocupa com isso, mas acabavam super protegendo e não deixando essas crianças fazerem nada.
Eles não podiam ir na casa dos amigos, eles não podiam brincar na frente de casa, muitas vezes nem no pátio das casas, né? Por um medo excessivo mesmo, por ter acontecido alguns arrombamentos, algumas questões, né? É claro que normalmente tem um fundo, tem um motivo, mas isso acabava gerando um medo excessivo nessas pessoas. E aí, quando eles se tornavam adultos, né, que com 20, 25 anos, a gente tá pensando em ir para a faculdade, né, pensando em sair de casa, às vezes alguns já com um namorado, namorada, né, e eles começando a falar sobre que queriam casar. E aí vinha uma ansiedade, um pânico, um sentimento absurdo de não saber decidir, ter muito medo. Tá, mas e se eu sair de casa, o que vai acontecer? Então, a autonomia, o dar para a criança o direito dela ir fazendo o que ela é capaz, gera um resultado lá no futuro. É claro que o transtorno de pânico e a ansiedade generalizada não tem apenas esse aspecto. Mas, e depois eu fui estudar sobre isso, né? Existem muitos estudos que mostram isso que eu estava percebendo na prática. Que muitas pessoas que tiveram uma educação super protetora desenvolvem quadros de muita ansiedade. Porque o transtorno de pânico vem da ansiedade também, né? Porque eles não conseguem se ver capazes. E a autonomia faz isso pelas pessoas. Quando eu deixo uma criança pequena escolher entre maçã ou banana, eu estou dizendo que ela é capaz. Conforme ela vai crescendo e eu deixo ela escolher entre roupas, eu estou dizendo que ela é capaz e que a escolha dela é boa. Agora, eu não posso botar uma criança de 3, 4 anos em frente a um roupeiro cheio de roupas e dizer para ela escolher entre todas aquelas opções. Aí ela não tem a capacidade de escolher dentro de tantas coisas. Ela ainda não tem nem a noção se está frio, se está quente. Então eu tenho que saber o desenvolvimento da criança para saber que uma criança pequena é importante que ela escolha entre possibilidades. Eu tenho que dar 2, 3, né, opções, e aí sim ajudar a criança a escolher. Por conta disso, né? Dependendo da idade da criança, ela não sabe se tá frio, se tá quente, se tem que usar manga comprida, manga curta, e aí os pais ficam muito brabos, né? Que a criança quer escolher uma roupa, quer escolher um vestido e tá frio. Sim, ela não tem dimensão do frio, né? De que ela vai passar frio. E às vezes até mesmo como uma necessidade, porque esse desenvolvimento da autonomia, ela é uma necessidade para a criança. Ela precisa entender que ela é um sujeito, que ela pode escolher, né? Então, as crianças começam a ser opositoras, de bater o pé de que ela quer colocar aquela roupa. Mas você deu uma possibilidade muito grande. Se você colocar para a criança 2 roupas que você decidiu que são melhores para ela usar naquele dia, ou a gente vai no parquinho, então não dá para usar uma roupa bonita de sair. Então você apresenta para a criança 2, 3 roupas que são roupas de parquinho, que são roupas que ela pode sujar à vontade. E aí eu digo, qual dessas você quer usar? Isso dá muita segurança para a criança. Isso dá a sensação de valor, de capacidade mesmo, né? De eu sou capaz de fazer isso. E conforme a criança vai crescendo, é importante conhecer o desenvolvimento para dentro do que ela pode fazer, ir pedindo. Porque quando eu exijo mais, como isso, né? Eu coloco a criança na frente do roupeiro todo, que tem sei lá quantas roupas ali dentro, né? E peço para ela escolher uma roupa, isso pode gerar uma ansiedade muito grande na criança, porque está além do que ela pode dar, entende?
Que nem um outro dia eu conversei também aqui com vocês, né? Sobre o que você quer comer hoje. Isso é ansiogênico para a criança, isso gera muita ansiedade, angústia, porque como assim, o que eu quero comer, né? Quero comer sorvete. Quero comer a primeira coisa, a coisa que a criança mais gosta é o que ela vai falar. Porque é um universo gigantesco de possibilidades do que se pode comer. Isso, inclusive, pode fazer mal mesmo para a criança e em outras situações ela não querer escolher, porque aquilo foi demais, gera um estresse muito grande e aí ela começa a ser aquela criança que aceita tudo o que o outro diz. E aí isso gera submissão, isso gera um não conhecimento dos seus desejos, isso também não é bom. Então, no desenvolvimento, a gente precisa entender um pouco e olhar para a criança, porque não quer dizer que se eu achar lá, né, existe as tabelas montessorianas, existe vários conteúdos sobre o desenvolvimento infantil. Aí eu acho lá e eu vou fazer exatamente como tá lá. Às vezes pode ser que o meu filho, como eu não desenvolvi ainda, ele tá um pouquinho antes. Então eu vou ter que primeiro fazer o de antes, o da idade anterior, para depois exigir a da idade dele. Então é muito importante que a gente conheça a criança. Por isso que não existe uma fórmula, um manual sobre as crianças, né? Sobre como educar um filho. Até existe alguns aí que as pessoas estão escrevendo, né? Mas eles não dão certeza. Não tem como dar certeza. Porque existe essa questão, que depende do quanto eu consegui. E depende dessas questões que são da relação com os pais. Lembra que eu falei lá no início? Que não tem a ver só com a criança, tem a ver com a relação com os pais? Que é isso que eu percebo bastante na superproteção, né? Como hoje a gente tem tido menos crianças, né, menos filhos, a gente está cada vez com mais medo de perder. Ou, né, a gente vê bastante hoje pessoas que tiveram histórias de aborto, que já perderam um filho, né? E isso é horrível, é horrível. Isso é uma sensação horrível. Ninguém nunca está preparado para perder um filho. Então, tem as questões dos pais. Tem as crenças, né, de que a criança não é capaz. Tem uma questão que eu acho que é importantíssima e é difícil, é muito difícil de um pai perceber sem a ajuda de um profissional, um pai e uma mãe, que é a dificuldade de ver a criança crescendo. Sim, nesses 10 anos que eu trabalho, eu vejo que os pais têm muita dificuldade, e também nos meus amigos, nas pessoas próximas, né? Conforme a criança vai crescendo, a gente ouve as mães falar, né? Eu não tenho mais um bebê, ele não precisa mais de mim, agora ele faz tudo sozinho. Então, isso pode parecer uma frase solta, mas não é. É uma dificuldade real dos pais em perderem o filho. E isso até a fase adulta, mesmo quando os filhos estão saindo de casa, muitos pais têm essa sensação de que estão perdendo os filhos, porque os filhos estão saindo, né? Estão indo para o mundo. E isso é uma dificuldade que precisa ser olhada com carinho mesmo, porque é difícil. É difícil ver que o filho está se tornando independente, porque a criança nasce totalmente dependente. E ali é um momento muito gostoso, quando a criança é bem pequena, quando a gente pode fazer tudo por ela, né? Quando ela faz tudo o que a gente quer. E conforme ela vai crescendo, por isso se chama os 2 anos de adolescência do bebê, porque é o momento que a criança, ou crise dos 2 anos, né? Tem vários nomes. Por isso, porque a criança, exatamente nos 2 anos, começa a dizer o não quero, não vou fazer, não vou comer. Ela começa a dizer o que ela quer. Ela vai se tornando independente.
E isso é muito difícil. Isso é difícil porque dá esse medo de ir agora, né? Eu não tenho mais controle. Será que eu vou conseguir ensinar tudo? Será que ele vai, né, seguir o caminho que eu imaginei para o meu filho? Então tudo isso é muito difícil porque os pais criam um ideal, né? O que eles querem para o filho, né? Desde antes mesmo de engravidar, né? As mulheres são donas, né, de desde a sua adolescência pensarem sobre como vai ser os seus filhos, de o que elas querem ensinar. Mulheres que têm muito esse desejo de ser mãe, né? E aí quando a criança começa a mostrar que não, que ela quer fazer diferente, isso é difícil. E é muito difícil de perceber. Por isso que muitas vezes a gente precisa dessa orientação, dessa ajuda profissional. Porque esse é o maior empecilho que eu vejo e ele está muito ligado à superproteção. Se acaba super protegendo a criança para que ela fique mais embaixo da asa, como a gente fala, né? Para que ela fique mais próxima. Só que isso gera muitas dificuldades lá quando ele for adulto. Isso gera insegurança, né? Eu recebo algumas crianças com muito medo, né? Já atendi muitas crianças com medo excessivo, assim, medo de tudo. E quando a gente, né, vai trabalhar, vê muito que tem essa dificuldade da autonomia, de deixar a criança fazer por ela, de deixar ela crescer. Eu já tive pais que disseram, né? Eu fazia grupo de pais, né? Eu acho que eu já comentei aqui algumas outras vezes. E eles disseram, é muito difícil deixar o meu filho crescer. Porque não se sabe, né, para onde ele vai, como que ele vai ser enquanto adulto. Existe esse medo. Então, precisa olhar de como tá essa relação. Como você está conseguindo estabelecer essa relação com a independência da criança, com esse crescer. Isso é muito importante para a autonomia. Então, até quando eu coloquei o nome da live de estratégias simples, eu pensei, elas não são simples, não são nada simples. Eu não posso prometer isso para vocês. Não são simples, porque elas podem parecer simples, são parte do dia a dia, elas são fáceis de encaixar na rotina, mas tem muita coisa que envolve. Que é por isso que a psicologia é tão maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, principalmente a do desenvolvimento infantil, mas é tão difícil. Porque ela envolve muitas crenças, envolve como você está se sentindo com tudo isso. Então, as tais das estratégias. Vou tomar um gole de água só um pouquinho. As tais das estratégias simples. É observar, né, o que a criança pode fazer e ir deixando. Colocar comida saudável, né, ao alcance da criança, porque muitas vezes a gente acaba deixando as porcarias na parte de baixo e aí a criança vai lá e pega. E esse movimento da criança ir lá e pegar é muito bom. É o alimento que não é bom, né? Então é importante a gente colocar frutas ao alcance da criança, porque isso vai ajudar na autonomia e na questão da alimentação, da criança saber quando ela está com fome. Isso é muito importante também. Isso vai ajudar lá quando for adulto a saber quando está com fome, quando está satisfeito. Isso ajuda muito na questão da obesidade lá na fase adulta. Então, para vocês verem o quanto a autonomia é importante, por isso que eu falo muito sobre isso aqui na página. Então, deixar comida ao alcance, água, né? Pode ser deixar já servida numa garrafinha ou o galão de água, né? Num espaço que a criança consiga pegar, ou com um banquinho. Quando, né, já tá na questão do desfraude, quando já tá tirando a fralda da criança, deixar aquele redutor em algum banheiro, né? Porque para nós adultos é fácil de tirar quando a gente vai usar, mas para a criança é difícil colocar e ela pode
não conseguir ficar com medo do vaso sanitário por conta dele ser muito grande para ela, né? Então, banquinhos e o redutor do vaso para que a criança possa ir direto no vaso. Isso é algo excelente, porque aí, isso ajuda no desfraude. Quando ela percebe que ela tá com vontade, ela vai correndo pro banheiro. Ela não precisa fazer essa parte que é difícil avisar o outro de que eu estou louco para fazer xixi, que eu preciso ir no banheiro. Então, se eu dou essa autonomia da criança ir sozinha, é muito bom. Inclusive, para um desfraude bom da criança. Porque às vezes quando ela vai avisar, ela já faz. E isso deixa a criança bem triste, né? Bem ruim. O banquinho também no banheiro ajuda a escovar o dente sozinho. Isso é muito bom, ajuda nessa questão que eu vejo que é um problema lá pra frente, né? Até na adolescência, ele não escova os dentes sozinho, tem que estar mandando. Às vezes é porque faltou essa questão lá na infância, dele mesmo ir por conta. Porque não dava para ir, porque não chegava na pia, né? Porque a escova não estava no alcance. Então são pequenas ações que às vezes a gente nem presta atenção, porque não eram comum. É algo que eu falo aqui, né? Isso não era comum na nossa infância. Então é difícil de fazer. E por conta dessas questões de independência, né? Quando a gente olha assim para a criança, tá escovando o dente sozinha. Ai, que grande, que adulta. Isso dá uma sensação, né? Eu sei como que é, já ouvi muitas mães falando sobre isso. Mas é importante perceber que a criança está crescendo e não está precisando de você para isso, porque ela vai precisar para muitas outras coisas, né? Até quando a gente é adulto, a gente precisa dos nossos pais. A gente às vezes corre para eles, né? Só muda o jeito, muda o que a gente solicita, mas não muda a necessidade dos pais na vida do filho. E esse acho que é o recado que eu gostaria de dar de encerramento mesmo da live de hoje, de que dar autonomia ajuda a criança a crescer, a se sentir segura, a saber do que ela é capaz, e isso é algo muito importante. Acho que um dos ensinamentos mais importantes da nossa vida é saber do que nós somos capazes. É ter essa confiança, né, que vai nos dar amor próprio, vai nos dar autoestima. Várias questões vêm dessa confiança de si. E também o não adoecimento, né, a ansiedade generalizada. Pessoas com esses adoecimentos têm uma dificuldade enorme de confiar nelas. Então isso é muito importante, né? E perceber que a criança não vai precisar de você para aquilo. Não vai precisar, né, de você para comer mais. Mas ela continua precisando para muitas outras coisas. Os pais são sempre importantes. Para sempre são importantes na vida de um filho, né? Eles nunca deixam de ser importantes. Só o motivo muda. O jeito que nós solicitamos os pais mudam, porque nem a importância não muda. E se vocês ficarem com qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, né? Eu respondo a hora que for possível. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Gostei muito de algumas pessoas que entraram pela primeira vez. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que essa live possa ter ajudado em entender um pouco mais sobre a autonomia e pensar também nesses aspectos que às vezes a gente não pensa, né? Não presta atenção, pensa muito que é algo automático. E o aprendizado não é automático. Ele é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser incentivado. E até a próxima quarta-feira. Boa noite a todos!